Se você plantar amor, você vai colher amor. E se você plantar tempestade, vai colher tempestade. Então, irmãos, será que nós estamos fazendo o que a palavra do Senhor fala aqui? Ajudando o nosso próximo, ajudando ao nosso irmão, a nossa casa, que é a casa de oração do Senhor. Porque aqui fala que aquele que dá com alegria, ele também recebe. A gente tem que contribuir na casa do Senhor, não é com o coração endurecido, irmão, porque nós não vamos prosperar. Porque a palavra do Senhor fala que quando a gente vai à casa do Senhor para entregar a oferta, se você tiver de mal com o seu irmão, se você não voltar e fazer as pazes com ele, o Senhor não vai receber aquela oferta. Então muitas das vezes nós estamos ofertando na casa do Senhor com os corações angustiados, tristes e cheios de amarguras, de rancor. Como que nós vamos ser próximos? Às vezes nós vemos a vida do nosso irmão, do nosso vizinho, fala, poxa vida, aquele irmão não tem nada, ele não tem nenhuma bicicleta para andar, mas ele é próspero, a casa dele é fartura. Irmãos, mas é porque ele semeia com alegria na casa do Senhor. Muitas das vezes nós estamos cheios de tantas coisas, irmão, de dinheiro, de fartura em nossa casa, e nós vemos o nosso irmão do lado, passando necessidade, passando fome, precisando de uma mão, e nós não temos a coragem de ir ajudar. Ainda tem a coragem de falar, poxa vida, aquele irmão busca tanto, ora tanto, e ainda Jesus não abençoa. Irmão, Deus também prova nossas vidas. Ele prova para saber se nós é fiel a Ele, para suportar no pouco e no muito. E muitas das vezes nós precisamos de ajudar os nossos irmãos, o nosso próximo, para que nós possamos ser transbordantes de bênçãos na casa do Senhor. A palavra do Senhor fala ali que quando Jesus multiplicou aqueles pães ali para aquela multidão de homens, de gente, irmãos, eram muitos homens, eram muitas pessoas ali que estavam famintas, mas ali aquele povo fala assim, Jesus, desperta esse povo para que eles possam ir embora antes que escureça, para caçar algo para comer, para comprar algo para que eles venham comer, porque aqueles homens estavam famintos. Mas Jesus lhe perguntou, o que vocês têm aí? Nós só tem 5 peixes, 5 pães e 5 peixes. Irmãos, o bom foi que Jesus multiplicou aqueles peixes para comer aquele multidão de homens, e ainda sobrou 12 cestos de pães. Então, irmãos, se você tem R$1, R$2, se você ofertar na casa do Senhor, você não vai ficar sem, porque o Senhor vai prosperar na sua vida. Ele vai trazer abundância, com fartura na sua vida. Ele vai prosperar cada dia, mas basta você ser com o coração quebrantado na presença dele, entregar com amor, fazer com amor. Muitas das vezes o pastor coloca coisas nas nossas mãos, irmão, para que nós possamos fazer na casa do Senhor, nós fazemos relaxar a mente. Irmão, como que nós vamos prosperar desse jeito? Como que nós prosperamos se nós não temos amor, gozo para fazer a obra do Senhor na casa dele? Tudo que nós temos que ter amor, gozo e fazer a obra do Senhor para que ele venha prosperar em nossas vidas. A palavra do Senhor também fala da viúva, né, irmão? Aquela viúva ali, ela perdeu o seu marido. Ali acabou a vida dela porque ela confiava no seu esposo. E ela ali não trabalhava e ela dependia do seu esposo, mas ele morreu e não ficou nada. Apenas só restou uma botija de azeite. E o que eu faço com esse azeite? Irmãos, ela não tinha aquela capacidade de multiplicar aquele azeite. Mas Deus enviou ali o profeta para que ele pudesse ir ali aumentar o azeite daquela viúva, para que ela pudesse vender ele e viver de todo o seu mantimento. E ali fez, irmãos. Ali ela pegou vasilhas emprestadas, vasos, muitos mesmos, e ali encheu todos aqueles vasos e transbordou de azeite, e ela viveu do resto, irmãos. Ela pagou suas dívidas, e ali o seu esposo ficou devendo e viveu com seus filhos. E ainda mais, ela ainda estava prestes a perder os seus filhos para que fosse trabalhar de escravidão. Mas ali o Senhor é fiel, irmão. Ele é fiel porque naquele que está com pouco, ali que semeia com pouco, ele vai multiplicar na vida daqueles que tem com amor para fazer na obra dele. Muitas das vezes nós temos a oportunidade, irmãos. Nós temos a oportunidade de ajudar o nosso próximo, ajudar o nosso irmão, mas fala, não, Senhor, passa esse meu cargo para outro. Ah, fulano tem mais dinheiro que eu, Senhor. Irmão, Jesus quer te usar para ver se você tem a capacidade de abençoar a vida daquele irmão que está precisando e que está necessitando. Amém, irmãos? Muitas das vezes estamos na casa
pastor até brinca. Tira lá aquele peixe do bolso, aquela onça. Oferta na casa do Senhor. Ah, Senhor, mas eu só tenho essa. Deus, amanhã eu tenho que comprar o leite do meu filho. Como que eu faço, Senhor? Se eu ofertar, amanhã eu tenho que comer. Irmãos, se nós não confiar no nosso Deus, se nós não entregar a nossa vida por inteira ao nosso Senhor, ao nosso Deus, a quem nós podemos confiar, irmãos? O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para que esteja todos vida com abundância. Se você se entregar ao Senhor, se você entregar a sua vida com Ele, ali está adorando Ele, se prostrando a Ele, Ele vai encarregar, irmãos, de te abençoar. Ele vai te prosperar aonde você estiver. Às vezes você pode chegar num lugar onde tem só miséria e pobreza, mas ali Deus vai te prosperar. Ali vai começar tudo do novo, ali vai começar tudo do zero, e ali Ele vai te honrar. Porque aquele que Deus promete, Ele cumpre, irmãos. Se você está passando por uma luta, por uma provação, e muitas das vezes ainda não chegou a sua hora, não chegou a tua bênção, e você pensa que vai desistir, que vai desanimar porque não chegou a tua vez, irmãos, espera só mais um pouco, porque chega, irmãos. Deus, Ele não falha. Ele pode até tardar, para ver se nós suporta mesmo o que nós estamos passando, para Ele entregar com nossas bênçãos e as nossas vitórias. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, o segredo da gente ter alegria e da gente estar também ofertando com alegria é estar cada dia tendo gozo de estar na presença do Senhor. Muitas das vezes nós vamos para a casa do Senhor pensando que é uma obrigação, irmãos. Não, nós temos o prazer de vir adorar o nome santo do Senhor, porque é aquele que reina para todo sempre em nossas vidas. Muitas das vezes nós chegamos aqui destruídos, achando que não tem mais jeito para nossas vidas, achando que a conta de amanhã não vai ter mais jeito, achando que nós não vamos ter mais o que fazer no dia de amanhã. Mas nós esquecemos que o dia de amanhã não nos pertence, irmãos. E Deus chega com a nossa providência. Ele chega com a nossa vitória. Ele chega, vai trazendo as bênçãos, vai trazendo aquilo com abundância em nossas vidas. Porque se nós confiar no Senhor, irmãos, nós não vamos perecer. Nós não perecemos porque Ele é o Deus que prometeu e Ele sempre cumprirá. Aleluia, Jesus. O 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, irmãos, Ele sempre está para nos ajudar. Ele está sempre para que nós possamos pensar que não tem mais jeito em nossas vidas, mas Ele está ali, filho, eu estou aqui do teu lado. Ele está segurando em nossas mãos. Muitas das vezes nós não vemos Ele de tanto questionar, irmãos. De tanto questionar, porque a luta é grande, a peleja é grande, mas a vitória é maior em nossas vidas. E Ele está ali, filho, eu estou contigo. Filho, eu estou contigo. Mas você não para ouvir a voz dele, eu estou contigo. Muitas das vezes, irmãos, é que nem aquele irmão lá do mar. Ele andando por cima das águas. Mas a fé dele foi tão pouca que ele começou a afundar, irmãos. Muitas das vezes Deus está falando, filho, eu tenho para te dar, eu vou te abençoar, eu vou prosperar a sua vida. E você pensa, Deus, como é que vai ser próspero, como é que eu vou mudar a minha vida se a minha vida está indo de mal a pior. Mas nós esquecemos de confiar no nosso Deus, irmãos. Nós nos confiamos, nos entregamos por inteiro em nossas vidas ao Senhor. Muitas das vezes você está questionando aqui nessa noite, Senhor, quanto tempo eu estou orando, Pai, por uma porta de emprego, por uma prosperidade na minha vida e não aparece, papai querido. Irmãos, tenha calma, só mais um pouquinho, porque vai chegar a tua vitória. Vai chegar, irmão, é só nós perseverar em oração. Nós vamos perseverar em oração, a cada dia suplicar ao nosso Deus, porque tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele nos dá, irmão. Ele traz para nós. Se nós formos fiel com Ele no pouco, no muito Ele vai colocar em nossas vidas. Ele vai trazer sempre o refrigério no momento
mais difíceis de nossas vidas. Hoje, os momentos mais difíceis para nossas vidas estão sendo finanças. Vocês podem analisar que o mundo está em crise. Mas nós estamos em Cristo. Porque nós temos Todo-Poderoso. É Ele que é a nossa prosperidade. É Ele que traz abundância em nossas vidas. Por mais que nós passamos em crise, por mais que nós passamos necessidade, mas é Ele que está para nos ajudar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao comer também, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, aqueles que dão amor, aquele que dá com amor, com carinho, com gozo na obra do Senhor. Nessa obra do Senhor não, irmãos. Aonde você estiver, que tiver um necessitado, se você estender as tuas mãos para ajudar ele, se você está ali para assim, eu te ajudo. Eu só tenho ali um litro de óleo, eu divido ele no meio, mas eu te dou a metade. Irmão, Deus vai prosperar na sua vida. Muitas das vezes você não tem um mantimento para comer na sua casa. Você divide o que você tem. Deus faz ali que nem aquela viúva ali, que só tinha aquela farinha de trigo para fazer aquele alimento ali para ela, mas o filho dela comer. Mas Deus foi ali e multiplicou. Deus não faltou na vida daquela mulher. Por quê? Porque ela tinha um coração quebrantado e voltado ao Senhor. Muitas das vezes nós murmuramos e as bênçãos vêm e voltam, irmãos. Nós temos que ser alegres nos momentos mesmo difíceis. A gente tem que glorificar, adorar e exaltar o nome do Senhor a cada momento, mesmo na horas difíceis. Porque o Senhor está conosco a cada momento, Ele não esqueceu de nós. E Ele está assim para multiplicar a nossa sementeira, irmãos. Se nós plantar aqui, irmãos, eu analiso aqui, porque se nós plantar um grão de milho, se nós plantar um grãozinho de milho ali, quando aquele milho nascer, ele não vai nascer só um grão. Ele vai nascer vários grãos. Ali vai ter vários e muita plantação. Assim é nós ofertando na casa do Senhor. Assim é nós fazendo uma obra do Senhor. Nós ofertando com alegria. Falando igual nós estamos nessa construção do templo do Senhor. Graças ao nosso bom Deus, irmãos, que está terminando. Está terminando para a honra e glória do Senhor. Porque Deus é fiel. Por mais que ia começar essa construção ali, começou essa pandemia, e nós pensamos agora, não tem mais jeito. Jesus chegou com a providência, irmãos. Deus trouxe providência para aquela obra ali. E está faltando muito pouco, porque eu creio no nome do Senhor Jesus. E aquilo que está faltando ali, Deus está por vir com a vitória. Está faltando muito pouco para nós estar mudando ali para aquele novo templo. Porque Deus vai prosperar em cada dia mais, irmãos. Porque ali nós vamos orar e vamos estar ali unidos em oração e buscando, plantando ali para que Deus venha trazer a mudança na obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor possa estar falando em cada coração nessa noite. Que nós possamos nós possamos plantar para que nós possamos colher na casa do Senhor, irmãos. Não na casa do Senhor, mas em nossas casas ser próspero. Para que nós possamos ter mantimento em nossas vidas. Aonde nós pisar, planta dos nossos pés. Para que nós possamos ser transportantes de bênçãos. Aonde nós for, nós possamos trazer a paz. Ali sim, o regozijo e a frutificação do Senhor ali. Para que os irmãos possam ver Deus em nossas vidas. Muitas das vezes nós chegamos nos lugares e ali nós não temos nada a oferecer, mas nós temos sim, irmãos, a palavra do Senhor para oferecer naquele lugar. Porque muitas das vezes nós chegamos num lugar, tem pessoas que precisam de uma palavra do Senhor ali. E nós vamos ali plantar a palavra do Senhor no corações. Nós não podemos colher ali hoje, irmãos, mas amanhã ou depois nós colheremos ali uma vida, 2 vidas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E eu quero aqui agradecer aos irmãos e ao pastor que me deu essa oportunidade. E quero devolver aqui, sim, a oportunidade ao nosso pastor. Aleluia, Jesus.